A dispersão dos frutos é um mecanismo muito importante para as plantas, porque ele permite que as plantas espalhem suas sementes e seus frutos no espaço, e assim essas sementes elas poderiam encontrar um local mais favorável, por exemplo, para germinar e para colonizar aquele espaço, né? Para recrutar, para virar uma nova planta. Então, a dispersão de frutos e sementes é fundamental para a sobrevivência de novos indivíduos. A dispersão ela pode acontecer de forma natural ou artificial. A artificial é quando a gente colhe as sementes e vai plantar em outro local, vai fazer uma muda ou alguma coisa assim. A dispersão natural, ela acontece dentro da ecologia daquela espécie. Então, a antropocoria, que é o nome dado à dispersão feita pelo homem, tem como objetivo o cultivo, tanto para a agricultura quanto para a ornamentação e para restauração de ambientes degradados, por exemplo. Esse processo artificial, quando ele é comparado com o processo natural, ele é muito mais eficiente, porque o homem vai lá, planta sementes e dá todo o recurso para aquelas sementes germinarem e aquelas plantas crescerem e se estabelecerem no ambiente. Por outro lado, a dispersão natural ela pode acontecer com ou sem a ajuda de agentes externos. Quando a planta simplesmente espalha suas sementes sem ajuda de nenhum elemento, dizemos que ela realiza a autocoria. Um exemplo desse tipo de dispersão é a mamona. Seus frutos literalmente estouram e liberam a semente no ambiente. Outro exemplo da autocoria é a catingueira. As sementes de catingueira, elas se espalham no ambiente quando o fruto abre. E ele realmente explode, ele abre de forma abrupta para jogar sementes para bem longe. Esse tipo de autocoria se dá devido à deiscência explosiva do fruto. Deiscência é a abertura do fruto. Explosiva é porque ele se abre tão rapidamente que ele joga as sementes para fora, joga as sementes para longe. A barocoria, por outro lado, é a dispersão que ocorre bem pertinho da planta-mãe, em que os frutos e as sementes eles caem das plantas em virtude do próprio peso. É uma ação da gravidade mesmo. Nesse caso, as sementes não viajam distâncias maiores, elas ficam por ali mesmo. Mas nem só de autocoria vivem as plantas. Algumas precisam mesmo de agentes dispersantes, que podem ser seres vivos ou não. Isso se chama alocoria. Algumas plantas possuem frutos ou sementes bem levinhas que têm estruturas que voam, que podem ser dispersadas através do vento. Isso se chama anemocoria. Além de bem levinhas, então, essas sementes ou frutos podem apresentar adaptações como alas, que são pequenas asinhas mesmo, ou papos plumosos, que são pluminhas que facilitam o transporte pelo vento. Um exemplo importante de anemocoria na caatinga é a umburana de cheiro, que possui sementes aladas, que voam para longe da planta-mãe quando elas são dispersas. Outra também é a braúna. Tem também a paineira, que tem pluminhas que levam a semente para longe com o vento, e assim por diante. A gente vê bastante dessas sementes dispersas por anemocoria na caatinga. Além do vento, a água também pode ser considerada um agente dispersor. Quando os frutos e as sementes são dispersados na água, dizemos que acontece uma hidrocoria. Para que esse processo aconteça, os frutos e as sementes devem também possuir adaptações que permitam a flutuação.
Geralmente, eles possuem grande quantidade de ar aprisionado dentro de tecidos especializados ou em alguma parte dessas estruturas. Além disso, é fundamental que possua um envoltório eficiente e impermeável à água, que impeça a entrada de água assim que ela cai na água. Senão ela germina na água, né? Um dos exemplos mais clássicos de frutos dispersos pela água é o coco. O engazeiro é uma espécie de mata ciliar ou mata ripária, que fica ali ao longo dos rios. Então, ele consegue dispersar suas sementes pelo próprio rio e fazendo hidrocoria também. Além disso, para aumentar a eficiência de dispersão, essa espécie também é procurada por aves e por mamíferos, aumentando sua chance de dispersão e de colonização de outros ambientes. Então, frutos e sementes também podem ser dispersados por animais. Nesse caso, a dispersão recebe o nome de zoocoria e pode ocorrer de 3 formas principais. Quando o animal ingere o fruto para liberar a semente, que se chama endozoocoria, o transporte do fruto ou da semente de forma consciente, em que o animal realmente pega aquela semente ou fruto e leva para outro local, e o transporte de frutos e sementes acidentalmente. Então, quando ele ingere a semente, se chama endozoocoria. Quando o animal pega essa semente e leva conscientemente para outro local, se chama sincoria. E o transporte dessas sementes acidentalmente se chama epizoocoria. A endo e a sinzoocoria estão muito relacionadas com frutos carnosos, frutos coloridos, uma vez que nesses casos o animal está procurando uma forma de se alimentar. Por outro lado, a epizoocoria normalmente não está associada à alimentação, e sim aquelas estruturas que fazem com que tanto os frutos quanto as sementes se prendam no corpo do animal, nos pelos do animal. Então são frutos ou sementes com gancho, com espinho, com casquinhas adesivas que se fixam facilmente nos pelos dos animais e nas calças das pessoas que estão andando por ali também. Dentro da zoocoria, a gente também tem diversas denominações de acordo com o animal que dispersa as sementes. A gente tem a mirmecoria, que é a dispersão pelas formigas, ictiocoria, dispersão por peixes, saurocoria, que não é por dinossauros, mas por répteis a dispersão. A ornitocoria é quando ocorre a dispersão por pássaros, no caso de muitas cactáceas aqui na Caatinga. A mamalhocoria, por mamíferos. Quiropterocoria, a dispersão por morcegos. E a antropocoria, que é a dispersão pelo homem, que não deixa de ser uma zoocoria, não é verdade? De todas as formas, a dispersão, a gente percebe que os frutos e as sementes estão totalmente adaptados àquele modo de dispersão. Assim como eles são adaptados em todas as formas de dispersão, a gente percebe que tanto os frutos quanto as sementes estão completamente adaptados ao seu próprio modo de dispersão. Sendo assim, a gente pode concluir que cada planta evolui em associação com seu agente dispersor, assim como as flores e os seus polinizadores. Isso se chama alocoria.